Estamos de volta no AL Debate, hoje falando de tráfico de crianças, e eu perguntava no primeiro bloco, no bloco anterior, sobre a questão da internet, o uso das redes sociais e o tráfico de crianças. Eu pergunto ao doutor Adiel se a rede social, se a internet de alguma maneira ajuda ou até atrapalha, dissemina ainda mais a questão do tráfico de crianças. Nós temos que ver de duas formas, né? Primeiro, que ajuda a encontrar crianças desaparecidas, né? E também pessoas de uma forma geral. Até pela rapidez, pela agilidade, pela facilidade com que esse meio de comunicação ele acaba atingindo milhares de pessoas no país e ele levanta a solidariedade. Sim. Então as pessoas querem participar da causa, da busca da criança desaparecida, principalmente, e acabam, então, divulgando. Mas muitas vezes até acaba divulgando casos que já foram resolvidos, daí também não colabora. Você está utilizando toda uma solidariedade, uma rede, mas que na verdade não vai ter efeitos muito positivos. Por isso que é importante ter um sistema integrado, ter cadastros de pessoas e de crianças e adolescentes que desaparecem, como a própria proposta do deputado Hamilton, né, de criar uma política estadual com relação ao enfrentamento de desaparecimento de pessoas, com cadastro, com banco de dados, com sistema integrado. Agora, as redes sociais também geram casos de aliciamento. Então, hoje, muitas pessoas, se utilizando do anonimato das redes sociais, acaba, então, promovendo o aliciamento, acaba gerando, né, maior criminalidade através dos meios cibernéticos. Por isso que a própria comissão do Senado, que está discutindo adaptações no Código Penal, também está introduzindo questões referentes aos crimes cibernéticos. Sim. Alguns já foram recentemente atualizados, principalmente a questão da pornografia infantil através da internet, o aliciamento para fins sexuais através da internet, já são formas que hoje estão na nossa legislação penal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é necessário ainda melhorar os instrumentos, tanto com relação à tipificação penal, quanto também o aparato de investigação. Porque hoje o aparato policial geralmente também não está preparado para combater os crimes cibernéticos, né? Falta aparelhamento, faltam especialistas. E uma outra questão que nós defendemos é ter delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente. Isso já foi matéria também desta casa, da ex-deputada Maria Lúcia Prandi, que tinha essa bandeira da implantação das delegacias e infelizmente não foi colocado em prática. Hoje, o Estado de São Paulo é praticamente um dos únicos que não tem nenhuma delegacia especializada de proteção da criança e do adolescente. O Rio Grande do Sul desenvolveu bastante, o Distrito Federal, porque essas delegacias teriam, além dos policiais formados, entraram no preparados, especializados para essa área, nós teríamos também assistentes sociais, psicólogos, até para poder trabalhar de acordo com as complexidades da área da infância e juventude. Então, num caso de desaparecimento, é fundamental esse auxílio, esse apoio, até para a família refletir sobre as causas daquele desaparecimento e se ter pistas se foi um caso de tráfico, se foi sequestro, se foi uma fuga do lar em razão da violência doméstica, que é o mais comum de acontecer nos casos de desaparecimentos. Então, nós precisamos ainda melhorar bastante a estrutura de programas, de políticas públicas, além também, é claro, os municípios têm um papel fundamental de ter programas especializados na área da criança e do adolescente, de enfrentamento ao tráfico de crianças e à violência sexual no ambiente doméstico, sim, aos abusos, todas essas situações. Então, muitas vezes, os municípios também não estão devidamente aparelhados, né? O sistema social ainda é bastante frágil no que diz respeito à integração entre estados e municípios e no que diz respeito aos municípios terem um aparato adequado e especializado de atendimento na área da infância e juventude. Alguma coisa está mudando, doutor Marcelo Neumann? Na verdade, Jorge, a gente tem, o governo federal tem o programa de ações integradas referenciais, eu sou consultor, né?
O PAIR é um programa que já desde 2002 vem mapeando a questão da violência sexual no Brasil. E aqui, recentemente, em São Paulo, nós fizemos uma pesquisa mostrando a incidência de casos de prostituição, violência sexual, né? O que o Ariel fala sobre a questão da violência doméstica é bastante expressivo o número de violência doméstica. E os casos de abuso sexual, a gente chegou a levantar de notificação de violência sexual 9.964 boletins de ocorrência ocorridos em 2006, no ano de 2006, até maio de 2010. Então a gente tem uma incidência de mais de 6 notificações, quase 7 notificações por dia só na capital. E há uma correia de transmissão da violência doméstica e crianças desaparecidas que acabam ficando reféns do tráfico? Existe? Com certeza. O projeto Caminho de Volta fez toda essa relação, mostrando, em uma pesquisa que nós fizemos da exploração sexual em São Vicente, mostrou claramente essa correlação de que essas crianças que eram abusadas sexualmente em casa, saía de casa por conta que queria fugir do pai, do padrasto, ficava numa situação de vulnerabilidade e entrava na exploração sexual. E muitos oriundos de outros estados, por exemplo, Paraná, estados vizinhos, Norte e Nordeste, que vêm nos caminhões, vem pedindo carona e chega aqui, por exemplo, no nosso litoral. Então é muito comum você ter crianças traficadas. Isso a gente fez uma pesquisa nas organizações não governamentais ali de Santos, da Baixada Santista, principalmente num projeto muito bonito que tem lá em São Vicente, que é o Projeto Camará. E lá a gente viu que realmente essas meninas, ela vinha de outros estados e com uma queixa de abuso sexual ou violência doméstica anterior. Então acho que a pesquisa do Caminho de Volta, todas as pesquisas, acho que mundiais, vêm apontando essa tendência das crianças que sofrem violência em casa, não suportarem essa violência e sair acaba fugindo das suas casas, né? Marcelo, faltou dizer o trabalho do Caminho de Volta. Quem não conhece, explicar um pouquinho mais. O projeto Caminho de Volta, ele trabalha em alguns eixos, né, que são essenciais. Eu acho que o eixo inovador é a questão do DNA, que é justamente a gente fazer um banco de dados de DNA, a gente colhe o material genético das pessoas que vão ao DHPP. Lá a gente tem psicólogos voluntários que fazem essa coleta de material, aplicam um questionário para entender as causas do desaparecimento. E lá a gente pega esse material genético retirado dos pais e manda para o nosso banco de dados, onde a gente faz um mapeamento do DNA. E lá a gente cruza com um banco de dados, às vezes da polícia. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma criança que tinha deficiência auditiva, né? E o juiz de Santo Amaro, da Vara de Santo Amaro, pediu uma verificação porque ela não se expressava, ela não conhecia Libras e estava há 7 anos dentro do abrigo. Ele falou, olha, essa criança pode ser uma criança desaparecida, e estava no acolhimento institucional. E aí chegou, a gente cruzou com a mãe que estava procurando a criança, cruzamos e deu certo, e conseguimos achar a criança porque tinha deficiência auditiva e ela não conseguia falar quem que era a mãe. Então foi um caso muito bonito que mostra que o DNA ele é uma ferramenta importante de busca para essas pessoas desaparecidas. Quantas crianças e adolescentes estão sob a tutela do governo e que se encontram nessa situação? Se todo juiz, se a gente tivesse uma política nacional, social, que pudesse incentivar que as crianças abrigadas, que não sabem, e cruzando com essas pessoas que estão procurando, talvez a gente encontraria mais casos nesse sentido. O projeto Caminho de Volta, além de fazer esse do DNA, faz o acompanhamento psicossocial, a gente dá um apoio psicológico a essas famílias, né? E fazemos todo trabalho para que haja a localização efetiva junto com a polícia, né, desses casos. Quero o comentário do deputado Hamilton Pereira. Esse é o melhor dos mundos, ter um banco de DNA, ter psicólogo para recepcionar a família e cruzar esses dados. Veja, é o caminho. Eu estive em visita lá
na Fundação Criança de São Bernardo do Campo, né? Esse programa Caminho de Volta, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazermos um debate aqui, inclusive, com uma doutora da USP, que falou-nos desse banco de DNA, né? Que a USP já tem hoje, portanto, não é uma tecnologia desconhecida. Né? Nós colocamos isso dentro do nosso projeto de lei, da nossa política de busca a pessoas desaparecidas, como algo extremamente factível, realizável, né, pelos órgãos públicos, de segurança pública do Estado de São Paulo. É um banco de dados que não se limitaria apenas a ter fotos de pessoas desaparecidas, é um relatório com sinais particulares das pessoas, mas também com DNA. Agora, veja, quanta coisa interessante estão sendo ditas aqui, pelo doutor Ariel, pelo doutor Marcelo, não é? E que, assim, elas se aplicam para o Estado de São Paulo, porque nós aqui estamos limitados, nós legislamos especificamente para o Estado de São Paulo, né? Mas eu até fiquei curioso de saber, o doutor Marcelo, né, ele falou desse programa, no qual ele é consultor hoje, inclusive, de saber do doutor Marcelo se isso está vinculado hoje à Secretaria Nacional de Segurança, que por sua vez é vinculada ao Ministério da Justiça, não é? Porque você fala de iniciativas, né, e de estratégias que inclusive usam de tecnologia e tudo mais, que deveriam ser uma política nacional. Né? Uma política nacional. Então me ocorreu aqui, enquanto você estava falando, de que nós pudéssemos, sabe, eu tenho pensado muito nisso, provocar uma audiência com o ministro da Justiça, né, José Eduardo Martins Cardoso, amigo da gente, já foi deputado federal, né, e levar esse pleito, essas informações todas, sabe? Dizer a ele que no Brasil, pelas nossas fronteiras, estão saindo crianças raptadas, sequestradas e tal, para o tráfico de gente, enfim, né? Sofrerem abuso sexual em outro país, o mesmo dentro. Isso sugere uma política nacional, ou seja, nos moldes do que o senhor apresentou aqui para a política estadual, ou seja, uma política federal. Sensibilizarmos os órgãos federais para que nós tenhamos uma política nacional, e que, por sua vez, quem sabe até colocarmos isso na nossa Constituição, para que, por sua vez, sejam estendidos a todo o território nacional. A política de Estado, estados do nosso sistema federativo, porque é inadmissível que nós não tenhamos políticas tão evidentes como essas que vocês expõem aqui, né? Que deveriam estar, digamos assim, ser de domínio de todos os órgãos públicos e todos deveriam estar. Eu vou pedir uma réplica lá para o Marcelo, inclusive ele pode até falar da experiência da Tríplice Fronteira. Isso. Dá para em um minuto resumir? Na verdade, só para fechar esse bloco. A Tríplice Fronteira, na verdade, é voltado para a questão da exploração sexual. O Payer está trabalhando com o Paraguai e com a Argentina e capacitando as pessoas do outro lado da fronteira para minimizar também esse fluxo de crianças e adolescentes que saem fora do Brasil. Então tem que capacitar os atores, a polícia do Paraguai, da Argentina, as delegacias, a rede de proteção desses países, para a gente não ficar falando sozinho aqui no país, né? Então, quer dizer, tem que falar com os outros países, com os outros parceiros. Eu acho que isso é uma coisa. Agora, o que o nobre deputado coloca, eu acho que a questão da política nacional já está em pauta, essa questão tanto do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, né? Como está em pauta a questão do Banco de DNA Nacional. Só que é uma questão que o governo federal, a Redesap, a Secretaria de Direitos Humanos tem isso como pauta, mas me parece que existe uma lentidão ainda nessa discussão. Acho que toda a provocação ela é fundamental, partindo dessa casa, né, partindo de atores como o Ariel, outras pessoas, outros movimentos sociais, Mães da Sé, Mães em Luta, entidades importantes que existem aqui em São Paulo, que a gente deve provocar isso, porque a gente sabe que muitas crianças de São Paulo, crianças e adolescentes e pessoas, saem de São Paulo, vão para outros estados e a gente não tem uma comunicação interestadual entre essas redes. Então essa é uma questão que é nacional, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o governo federal deve se empenhar nisso, nessa discussão.
Bom, no próximo bloco vamos falar mais da rede de proteção às nossas crianças. Voltamos em instantes.